Já diria Milton Friedman, a inflação é uma tributação sem legislação. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É impossível encontrar uma nação que tenha passado por um período de inflação galopante e que tenha saído melhor do que entrou. É bem provável que aqueles com mais conhecimentos de história e economia digam que existem certos países que inflacionaram suas moedas devido à guerra e depois venceram. Entretanto, posterior a esse período, as consequências negativas do aumento da base monetária vieram. Não há como escapar das consequências dos atos tomados pelos asseclas no poder. Os efeitos da inflação normalmente são sutis e de longuíssimo prazo, atingindo a população aos poucos, silenciosamente, até que em um determinado momento algo acontece e a sociedade é consumida por uma avassaladora crise social. Os países europeus, latino-americanos, o Brasil e até mesmo os Estados Unidos da América estão testemunhando em tempo real o desastre inflacionário. Uma pesquisa mostrou que 49% dos brasileiros têm uma visão pessimista do futuro do país. Bem, não faltam motivos para isso. Afinal, com a duplinha Lula e Haddad tomando conta do Brasil, é difícil encontrar alguém que ache que este país vai dar certo. Mas essa visão negativa do futuro não é apenas aqui. Cerca de 60% dos americanos também acreditam que o futuro não é promissor. A maioria deles acredita que a vida é pior hoje do que era no passado. Essa visão pessimista do futuro encaixa perfeitamente com as pressões inflacionárias ou deflacionárias que estão acontecendo na sociedade. A inflação é devastadora para todos os cidadãos, pois nada mais é do que um imposto oculto que destrói a qualidade de vida de toda uma nação. Como dito anteriormente, a inflação é uma tributação sem legislação. E o pior, a cura para essa doença pode ser amarga e difícil de aceitar. Os bancos centrais precisam aumentar as taxas de juros e mantê-las altas por mais tempo do que as pessoas podem aguentar, para secar a liquidez presente na economia. Isso, por sua vez, causa uma deflação. Entretanto, a economia não é homogênea. No momento de retirada da liquidez, existe uma tendência dos preços dos produtos no mercado se manterem elevados, enquanto os salários ficam estagnados. Isso diminui o poder de compra do consumidor, que limita seus gastos, diminuindo o faturamento das empresas, aumentando a quantidade de pedidos de falência devido aos empréstimos estarem absurdamente altos por conta de taxas de juros elevadas. Uma sociedade consegue aguentar esse choque de liquidez se e somente se ela não tiver sobrecarregada de dívidas. O Brasil tem mais de 6 trilhões em dívida nacional, e o brasileiro não é diferente. 90% das famílias terminaram 2022 em dívidas, sendo que quase 3 de cada 4 foram obrigadas a adaptar padrões de compra para conseguir pagar as despesas. Os danos causados pela estagflação e as ações que o governo tomará para tentar combatê-la irão, com toda certeza, piorar ainda mais essa situação. Então, o que podemos esperar para os próximos meses ou anos? Existe uma grande probabilidade de termos uma explosão de greves trabalhistas por aí. Elas normalmente acontecem em momentos inflacionários. Como já dito, as empresas endividadas tendem a fechar, acabando com postos de trabalho. O aumento do desemprego dá às empresas mais influência na hora da contratação. Por exemplo, durante a crise da República de Weimar na Alemanha, as greves aconteciam a todo momento. Boa parte dessas revoltas acontecem por motivos legítimos. Outras, como sabemos, são provocadas por comunistas e sindicatos, com o perdão da redundância aqui. Inclusive, durante a crise do petróleo, no final da década de 1970, o Reino Unido e os Estados Unidos ficaram afundados em uma estagflação. Aliás, este período nas terras do Tio Sam é conhecido como década das greves. O problema é que as paralisações normalmente fazem o preço dos salários aumentarem, o que, por sua vez, aumenta o custo dos produtos e, consequentemente, o preço deles no mercado. Falando em salários, aqui no Brasil estão estagnados há mais de 10 anos. Segundo o IBGE, a média de ganho mensal cresceu apenas 1,3% na última década, apesar da inflação oficial ter batido os 81% no mesmo período.
E lembrando, isso não é a inflação oficial. Se usarmos a inflação verdadeira, que é o aumento da base monetária, a coisa fica absurda. Mas se você acredita que paralisações de funcionários é uma boa para aumentar seus salários, pense bem. Apesar de uma paralisação de uma grande fábrica ou até mesmo de grandes redes como McDonald's, Subway ou Burger King não afetar o seu cotidiano, isso pode desgastar o setor empresarial do local com o passar do tempo. E se houver uma quantidade suficiente de greves, as empresas fecharão as portas para reduzir suas perdas. E isso pode ser um desastre para o mercado de trabalho local. Podemos ver isso muito bem em 2 lugares, no ABC Paulista e em Detroit, nos Estados Unidos. Essas 2 áreas tinham uma quantidade enorme de indústria automotiva nas décadas de 1970 e 1980. Contudo, devido às greves e os sindicatos, várias empresas saíram de lá e foram para outros lugares, como a China. Hoje, o ABC ainda mantém algumas indústrias de grande porte, mas nada como a época informada. Já Detroit fica bem no meio do que os americanos chamam de cinto enferrujado, devido ao sumiço das grandes indústrias que ficavam no local. Além das greves, o aumento do crime que está acontecendo este ano, as mentiras contadas pelo governo tendem a aumentar também. Nos últimos meses, vimos a desinformação sendo utilizada constantemente pelos funcionários públicos de alto escalão no poder. As empresas que pagam imposto de importação, não o consumidor. Vamos reverter as reformas da Previdência, pois o INSS não está quebrado. A economia argentina está em uma situação privilegiada. E por aí vai, né? Além disso, a mídia tradicional não tece comentários sobre essas mentiras contadas, e muito menos mostra o problema da criminalidade atual. Por exemplo, furtos de caminhões subiram 22,5% em 2025, no mesmo período comparado ao ano passado. No Rio de Janeiro, houve uma alta de 55% no número de extorsões e homicídios dolosos em 2023. Portanto, quando ouvir uma jornalista dizendo que os índices de criminalidade estão caindo, saiba que é uma mentira. Mas o que a taxa de criminalidade tem a ver com a inflação? Simples. Quando não há emprego, os preços das coisas estão altos e a impunidade aumenta. Os incentivos para entrar para o crime ficam ainda maiores. Além disso, o aumento da criminalidade faz com que um crime se torne mais um dentre tantos outros que não irão ser investigados. Assim, nesse cenário, a polícia fica ocupada demais com tantos casos, mais do que a quantidade atual, que não dão conta de solucionar. Isso, por sua vez, aumenta a quantidade de arrastões. Atualmente, temos casos isolados e bem específicos de lugares que são conhecidos por isso, como as praias do Rio de Janeiro e o centro de São Paulo. À medida que a inflação aumenta, a tendência é que os arrastões fiquem mais espalhados, indo para ambientes comerciais mais longe e para áreas residenciais. O mais interessante disso tudo é que se um homem roubar um mercado, é considerado um criminoso. Mas se um grupo fizer isso, a esquerda já sai falando que são pessoas vulneráveis que estão apenas tentando se alimentar. A armação política disso fomenta ainda mais a ação e a desinformação. Os saqueadores não estão fazendo isso porque os preços estão altos e precisam dos recursos roubados, mas sim porque a inflação dá a desculpa necessária para que cometam o crime. E a política também os encoraja a isso. A falta de emprego e a criminalidade também aumentam as migrações populacionais. A depender das ações estatais, alguns lugares são mais afetados do que outros. Nos piores, os governos irão aumentar os impostos, objetivando compensar a queda nas receitas do Estado. Porém, em muitos casos, isso pode piorar a queda, como estamos vendo no atual governo do Nove Dedos. Os serviços públicos ficarão precários, inclusive a polícia, devido à redução do repasse para esse setor. Conforme as pessoas percebem que estão vivendo em um local que está definhando, tentam sair de lá e vão para outros lugares, seja para outra cidade, estado ou até mesmo para outros países. Vimos isso acontecer durante a crise sanitária, que levou várias pessoas a voltarem para o interior, deixando a capital. O problema é que no momento da inflação, o custo de deslocamento pode ser massacrante para as famílias, podendo ser impossível fazer essa mudança. Mas até que isso aconteça,
as pessoas vão fluir de um lado para outro como água, em busca de um lugar menos pior para se viver. E essa migração pode causar também divisões sociais e políticas, culminando na ruptura nacional. Esse processo é chamado de balcanização, nome dado devido à região dos Balcãs, quando uma nação é fragmentada em várias regiões mutuamente hostis ou, ao menos, não cooperativas. Isso acontece porque várias pessoas com culturas diferentes se aglutinaram em uma mesma região. Devido à crise econômica gerar um ambiente hostil, pessoas com visões de mundo diferentes podem se tornar inimigas, causando assim conflitos que podem culminar em guerras civis. Pode parecer loucura isso, mas quando percebemos que o país está polarizado politicamente e a economia em frangalhos, há um ambiente propício para conflitos acontecerem. Adicione isso a um grupo que quer a destruição da cultura ocidental e um outro que irá defendê-la a todo custo, e pronto, o conflito está feito. Todos os elementos estão presentes para o pior acontecer. A inflação cria o verdadeiro caos na vida das pessoas, mas isso também pode trazer uma certa clareza na cabeça delas. O que é importante fica premente na cabeça dos indivíduos. A decadência e o mal não conseguem se esconder. As pessoas conseguem observar o que é ou não supérfluo em suas vidas. Portanto, prepare-se para as tempestades que se aproximam no horizonte. Certifique-se de ter reservas de valor não rastreáveis, que não podem ser inflacionadas e totalmente anônimas como o Bitcoin. Além disso, procure estocar água e comida para não precisar sair de casa toda semana para fazer compras. Faça amizade com seus vizinhos e melhore a sua segurança. O Estado tentará se manter no poder, sugando o que puder da sociedade, mesmo que isso signifique deixá-la moribunda e a revelia para os bandidos. Contudo, já estamos vários passos à frente da maioria das pessoas sabendo de tudo isso. Basta agora colocarmos esse conhecimento em prática. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Coreia com K, revisado por historiador libertário e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!